Você já sentiu que, por mais que se esforce, algo na sua vida parece estar sempre fora do lugar? É como se você estivesse correndo em uma esteira. Você se cansa, sua energia vai embora, mas no final do dia parece que continua no mesmo lugar. Você corre atrás de dinheiro, reconhecimento, status, mas quando deita a cabeça no travesseiro, sente aquele vazio difícil de explicar. Essa é a realidade de milhões de pessoas, e talvez seja a sua. Mas e se eu te dissesse que o problema não está no seu esforço, nem na sua inteligência, nem na sua força de vontade, mas sim na base onde você está construindo tudo? Imagine uma casa sendo erguida sobre a areia. No primeiro vento forte, tudo desmorona. Não importa quão bonita ela seja por fora, ela não se sustenta. A pergunta que pode mudar sua história é sobre o que você tem construído sua vida. Essa simples reflexão pode ser o divisor de águas que você precisava. Napoleão Hill, um dos maiores estudiosos do comportamento humano, dizia que o pensamento é criador. Mas ele também alertava, até o pensamento precisa estar ancorado em algo maior. E esse algo maior é espiritual. Sem direção, sua mente pode ser poderosa, mas também pode se tornar sua maior inimiga. Se você já sentiu isso, comenta aqui para eu saber que não estou falando sozinho. Agora, faça uma pausa. Respire fundo. Se pergunte, qual é a sua prioridade? Quais são as coisas que realmente ocupam o topo da sua lista todos os dias? Quando Deus ocupa o primeiro lugar, algo quase mágico acontece. Tudo se reorganiza. Suas finanças ganham um propósito diferente. Seus relacionamentos começam a ter mais sentido. Até as decisões mais simples passam a ser tomadas com mais clareza. Você para de correr atrás de aprovação dos outros. Para de tentar preencher buracos com coisas que nunca vão satisfazer. E o mais incrível é que você começa a ouvir algo que sempre esteve aí. Aquela voz suave, aquela intuição que te direciona. Não é misticismo, não é religiosidade vazia. É estrutura de vida. É como se você trocasse o GPS quebrado por um que sempre aponta o caminho certo. Escreve aí nos comentários. Quem está no topo da sua lista hoje? Quando Deus está no centro, algo profundo acontece dentro de você. Os vícios que te prendem começam a perder força, não porque alguém te obriga a mudar, mas porque a sua alma não suporta mais aquilo que te destrói aos poucos. Você passa a cuidar do seu corpo, não por vaidade, mas porque entende que ele é um templo. Passa a buscar paz, não nos lugares mais barulhentos, mas no silêncio onde Deus fala. E se você ainda acha que isso não tem a ver com sucesso, finanças ou prosperidade, pense em quantas pessoas você já viu com dinheiro, fama, poder, mas que vivem como se estivessem completamente perdidas. Agora lembre de alguém que coloca Deus em primeiro lugar. Mesmo em meio a lutas, essas pessoas têm uma força que impressiona. Essa é a diferença que quase ninguém te conta. O verdadeiro sucesso começa no interior. A riqueza exterior é só um reflexo de uma riqueza que já existe dentro. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, deixe um joinha no chat ou nos comentários, porque eu quero saber se esse conteúdo está te tocando. Napoleão Hill disse uma frase que carrega uma verdade inegociável. Um homem que não pode controlar a si mesmo nunca poderá controlar nada que valha a pena. Então, seja honesto consigo mesmo. Quem está controlando a sua vida hoje? É o seu ego? Sua ansiedade? O medo do que os outros vão pensar? Ou você já entregou o controle a Deus? Existe uma diferença enorme entre colocar Deus em primeiro lugar e usá-lo como último recurso. Um é fé, o outro é desespero. E talvez você esteja ouvindo isso agora porque essa é a hora de inverter essa ordem. Talvez esse vídeo seja o sinal que você pediu, o empurrão invisível que Deus está usando para te lembrar. Ele quer ser sua base, não seu plano B. Escreve aí nos comentários. Eu recebo essa palavra se você sente que esse vídeo é para você. E se o problema não for falta de força, mas excesso de ruído, pense nisso. Quantas vezes você já sabia o que deveria fazer, mas o barulho da sua mente te paralisou? Ruído mental, ruído emocional, ruído espiritual. Quando Deus ocupa o centro, o caos perde o trono e a clareza começa a surgir. Você começa a enxergar além do óbvio. Sente paz antes de tomar decisões. Napoleão Hill chamava isso de inteligência infinita, uma fonte superior de sabedoria acessível para quem aprende a silenciar a mente. E a Bíblia já dizia em Provérbios 13, verso 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Silêncio também é resposta.
Silêncio também é preparação. Talvez você esteja num tempo em que tudo parece parado e isso está te incomodando. Mas se Deus estiver usando esse silêncio para te treinar, para te preparar para algo maior, não fuja desse processo. Se você já passou por um tempo assim, comenta já vivi isso para inspirar outras pessoas que estão passando por isso agora. E se o problema não for falta de força, mas excesso de ruído, pense nisso. Quantas vezes você já sabia o que deveria fazer, mas o barulho da sua mente te paralisou? Ruído mental, ruído emocional, ruído espiritual. Quando Deus ocupa o centro, o caos perde o trono e a clareza começa a surgir. Você começa a enxergar além do óbvio. Sente paz antes de tomar decisões. Napoleão Hill chamava isso de inteligência infinita, uma fonte superior de sabedoria acessível para quem aprende a silenciar a mente. E a Bíblia já dizia em Provérbios 13, verso 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Silêncio também é resposta. Silêncio também é preparação. Talvez você esteja num tempo em que tudo parece parado e isso está te incomodando. Mas se Deus estiver usando esse silêncio para te treinar, para te preparar para algo maior, não fuja desse processo. Se você já passou por um tempo assim, comenta já vivi isso para inspirar outras pessoas que estão passando por isso agora. E se o problema não for falta de força, mas excesso de ruído, pense nisso. Quantas vezes você já sabia o que deveria fazer, mas o barulho da sua mente te paralisou? Ruído mental, ruído emocional, ruído espiritual. Quando Deus ocupa o centro, o caos perde o trono e a clareza começa a surgir. Você começa a enxergar além do óbvio. Sente paz antes de tomar decisões. Napoleão Hill chamava isso de inteligência infinita, uma fonte superior de sabedoria acessível para quem aprende a silenciar a mente. E a Bíblia já dizia em Provérbios 13, verso 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Silêncio também é resposta. Silêncio também é preparação. Talvez você esteja num tempo em que tudo parece parado e isso está te incomodando. Mas se Deus estiver usando esse silêncio para te treinar, para te preparar para algo maior, não fuja desse processo. Se você já passou por um tempo assim, comenta já vivi isso para inspirar outras pessoas que estão passando por isso agora. Então, aqui vai um convite prático para você começar ainda hoje, amanhã cedo, antes de olhar o celular, antes de pensar no que tem que fazer, feche os olhos e diga: Senhor, guia o meu dia, alinhe a minha mente, que nada me tire do teu propósito. Pode parecer simples demais, mas esse hábito muda tudo. Porque você não está apenas começando o dia, você está entregando o controle. E quando Deus dirige, até os atalhos desaparecem. Ele mostra o caminho certo, mesmo que seja mais longo. Esse hábito diário constrói uma estrutura interna que te protege da pressa, da comparação, da ganância, da ilusão. Você passa a entender que nem tudo que brilha é bênção, nem toda oportunidade é de Deus, e que esperar com paz é melhor do que agir com ansiedade. Quem decide colocar Deus em primeiro lugar erra menos, se cura mais rápido, cresce com mais consistência e atrai as pessoas certas. Porque Deus não quer apenas que você vença, Ele quer que você vença com propósito, com sentido, com identidade, com paz. Talvez hoje seja o seu dia de declarar isso. Escreve agora nos comentários: a partir de hoje, Deus será o centro da minha vida. Essa frase, escrita com sinceridade, tem mais poder do que você imagina. E se esse vídeo fez sentido para você, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Talvez você seja o farol que essa pessoa precisa encontrar. Quem vive assim colhe frutos que ninguém pode tirar, porque o que começa com fé termina com vitória.